bem representada aí pelas nossas crianças da evangelização, e o agradecimento a todos os evangelizadores da nossa casa. Bom, agora, né, o momento esperado da gente poder ouvir a palavra do nosso querido amigo palestrante da noite, Joaquim Couto, né, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis. Ele falou que só um humilde trabalhador, já estava muito bom. Mas vamos fazer umas contas, né? 45 anos de trabalho no CELD. Então é com muito carinho que a gente passa a palavra ao Joaquim Couto, que Jesus abençoe. Meus irmãos, já muita coisa foi dita que traz ao nosso coração motivos de grande alegria por vermos que, através desses 18 anos, um grupo de espíritos encarnados teve a coragem de, aceitando o convite do plano espiritual, fundar um centro espírita. No mundo de provas e expiações, aonde nós espíritas somos minoria. E sabemos muito bem das lutas que se atravessa dentro da vida material para se manter uma instituição com a característica da doutrina espírita em pleno funcionamento. E evidentemente que nós encarnados contamos com a ajuda, o apoio, o incentivo desses amigos que hoje estão no plano espiritual e que, em nome de Deus e do Cristo, procuram sempre estar junto aos nossos corações, nos passando aquelas energias necessárias para que não fraquejemos e tampouco nos deixemos influenciar por aqueles que combatem a obra do Cristo nesse mundo. Sabemos que trabalhar pelo bem no mundo, ainda com essas características e com as nossas características de tanta imperfeição espiritual, não é fácil. Muitas obras espíritas, começando pelas obras básicas, têm nos apresentado o plano espiritual e observamos que a tradição de se dizer que desencarnar é o descanso eterno não corresponde à realidade daquilo que ocorre após a morte do corpo físico. E para nós espíritas, a doutrina tem sido uma porta aberta para que nós possamos adentrar e buscar o conhecimento que possa nos ajudar a entender, a compreender, a ver com bastante clareza qual é o nosso papel na vida material. E evidentemente que também procurando, como está no Livro dos Espíritos, buscarmos periodicamente, nos autoanalisarmos para verificarmos a quanto estamos andando em ou não conformidade com aquilo que estamos aprendendo na casa espírita. E é importante sempre ressaltar isso para que possamos principalmente nos sentirmos sempre estimulados a sermos melhores dentro da vida material. É muito comum ouvirmos com bastante frequência até
os encarnados alegarem das suas dificuldades e limitações e imperfeições. No entanto, parece-nos que Deus não cometeu nenhum engano ao nos convocar a sermos trabalhadores dentro de uma filosofia espírita e nos colocar em nossas mãos certas responsabilidades. Alegar imperfeição para nada se fazer é muito fácil. Ficarmos acomodados nas nossas ilhas de repouso e tranquilidade também. Porque quando abraçamos essas responsabilidades de dirigir uma casa espírita, de fazer parte do seu quadro de divulgadores, de instrutores e médicos, é assumir um compromisso maior com Jesus. Porque na casa espírita se trabalha sob a bandeira do Cristo. E evidentemente que procuramos todos nós, encarnados, buscarmos esse conhecimento e entendimento do que seja o Evangelho na nossa vida e o quanto precisamos dele para nos mantermos na linha do equilíbrio e do bom senso dentro da vida material. Portanto, todos nós que estamos na frequência a uma casa espírita, todos nós que fazemos já parte do quadro de estudantes e trabalhadores da casa espírita, devemos trazer dentro da nossa alma uma grande gratidão por aqueles que souberam nos conduzir a essas instituições, lá nos abrigando e nos incentivando a ser de fato um espírita consciente, porque, primeiramente, ao chegarmos a casa, buscamos o estudo, e através do estudo, o conhecimento, e através do conhecimento, as certezas necessárias para nos mantermos firmes posteriormente nas tarefas que chegarem às nossas mãos. Gostaríamos aqui de recordar uma palavra do nosso querido irmão, o mentor espiritual da casa, Leopoldo Machado. Sabemos que Leopoldo Machado foi, quando encarnado, um espírita assim, de uma capacidade de trabalho, de perseverança, de dedicação enormes. E devemos olhar Leopoldo Machado como um exemplo a ser seguido. Não apenas para ser mais um espírito, a rogarmos favores deles em nossos momentos de aflição e desespero, mas observar nesses espíritos aquele espírito que, quando encarnado, procurou de todas as formas utilizar o seu tempo, as suas horas, os seus dias, semanas, meses e anos, num trabalho perseverante de divulgação, porque Leopoldo Machado também não se preocupou apenas com a instrução espírita, mas também com a instrução acadêmica. Muitos aqui conhecem a história de Leopoldo Machado. Não vamos aqui ressalvar ou ressaltar a vida dele, porque ele está aqui presente e é meio avesso às homenagens. Mas vamos aqui relembrar uma palavra dele, que extraímos no livro, onde existe ali algumas anotações de um pesquisador sobre algumas figuras espíritas, do movimento espírita no Brasil. E ele disse aqui uma coisa muito interessante e que devemos guardar conosco. Disse ele: aos companheiros espíritas, alertava sempre para a necessidade de estudo das obras básicas, afirmando: o que deve preocupar o movimento espírita é a falta de base doutrinária de muitos confrades que, enleados pela grandiosidade do acervo e do encantamento de tantos e belos romances,
contos, mensagens e novelas agradam-se e concentram-se apenas nessa natureza de livros, deixando de estudar concomitantemente ou previamente as obras da codificação. A nossa casa espírita, e quando falo nossa, me considero também como um membro daqui, porque já há anos acompanhamos todo o trabalho, a dedicação e o esforço para termos hoje esse conforto maravilhoso que dispomos, um ambiente com ar refrigerado. E é muito bom, é muito gostoso isso, mas até chegarmos a esse ponto, quantas renúncias, quanto esforço, quanta perseverança, quanta dedicação foram necessários. Chegamos hoje à casa, não temos ideia do que foi o início, o que foram as horas até de insônia, para que se pudesse ter os recursos necessários para se manter o grupo em funcionamento. Hoje conta-se mais uma quantidade maior de colaboradores, e queira Deus que não só essa casa espírita, mas que todas as casas espíritas aqui representadas, cada vez mais consigam atrair esses colaboradores e principalmente os futuros trabalhadores que darão continuidade às suas atividades, porque já estou com 6,9, quer dizer, 69 anos, vou fazer 70. E lá no Leão Denis, é uma das coisas que eu tenho constantemente relembrado, e Rosângela até deve me achar um pouco chato nas reuniões, que eu fico constantemente falando sobre isso, que é preciso atrair novos trabalhadores para a casa espírita, que é preciso descobrir aqueles espíritos que reencarnaram para serem espíritas, porque muita gente reencarna para ser espírita, porque está na obra de André Luiz, Os Mensageiros, escrito isso. Nem todos os que se preparam para serem doutrinadores evangelizadores serão espíritas, mas um grande número reencarna para isso. Então é importante, na frequência, no movimento, naqueles que se tornam adessos aos cursos, aos estudos que a Casa Espírita oferece, verificarmos aqueles que já têm uma determinada identificação capaz de mostrar, ali está um espírito que reencarnou para ser espírito. E atrair o companheiro, motivar nele. Aí é importante, nós que já temos alguns anos de vivência no movimento espírita, termos o coração aberto para receber cada um deles. Isso é muito importante. Não somos donos do espiritismo, não somos donos da casa espírita, não somos donos de cargo dentro de uma casa espírita. Somos espíritos encarnados convidados, e sabe-se lá porque estamos nessa função dentro da casa espírita. É melhor não saber. Vamos dar continuidade às tarefas, aos trabalhos, aproveitemos essas horas na condição de encarnados, produzindo sempre o melhor que pudermos e dentro das nossas possibilidades. Não aquilo que ainda não temos condição de dar, mas aquilo que já temos condições de oferecer. Afinal de contas, nenhum de nós aqui está nas suas primeiras encarnações. Já somos espíritos que passamos por muitas experiências. Aprendemos com as nossas quedas muitas lições. Aprendemos com aquilo que foi se desenvolvendo através, sabe-se lá, de milênios até, fomos aprendendo e alicerçando dentro de nós a diferença, a plena diferença entre o certo e o errado, entre o mal e o bem. Portanto, já temos condições de escolher aquilo que de fato é o melhor para nós. E já não se deixarmos levar, não nos deixando levar por determinadas fantasias e aqueles modismos tão em voga já há muito tempo no nosso mundo e que tem, sabe-se lá, a que nível e em que número
tantos espíritos encarnados que se deixaram levar e seduzir e tiveram, às vezes, grandes oportunidades desperdiçadas de diluir o mal e crescer dentro das faixas do bem. Mas Leopoldo, então, nos traz aqui essa observação que é muito importante. Nós conhecemos pessoas que conhecem do Espiritismo uma série de contos, de livros, de romances, que são muito importantes. Não estamos aqui tirando o valor das obras, mas a pessoa lê determinadas obras, quando ela não tem o conhecimento básico, quando ela não tem a base dos livros de Kardec, como é possível fazer uma avaliação adequada, apropriada de uma obra que você esteja lendo sem o conhecimento da codificação, sem os livros básicos de Allan Kardec, sem aquilo que os espíritos trouxeram através dos mais diversos médiuns no século XIX? Há muita gente que pensa que essa obra já está superada, e de vez em quando surgem essas histórias no nosso movimento espírita. Pois até hoje há muita coisa na obra que Kardec nos deixou que ainda está em suspenso, aguardando melhores momentos e oportunidades do plano espiritual poderem esclarecer determinados pontos que os espíritos não quiseram se aprofundar naquela época, esperando que a própria ciência humana avançasse mais, para que posteriormente o plano espiritual pudesse até tocar em determinados pontos da própria codificação. Mas, no entanto, há uma série de obras sendo publicadas através de diversos médiuns que trazem conceitos totalmente contrários àquilo que Allan Kardec nos deixou e que deveríamos aprender a valorizar mais. Por isso que as casas espíritas, cada vez mais, estão se preocupando em convidar as pessoas a conhecer as obras da codificação, a apresentar na sua programação das reuniões públicas os temas inseridos nessas obras, para que o grande público possa ter acesso e possa também, de uma certa forma, começar a compreender o objetivo da sua vinda a este mundo, a esse planeta. Porque hoje, até atendendo a uma pessoa lá no centro, a uma irmã que chegou com uma série de dúvidas, e ela disse o seguinte: eu vou escrever para o plano espiritual fazendo umas perguntas, porque afinal de contas é tão fácil perguntar aos espíritos que eles respondem. Eu digo assim: muito bem, minha filha, se você fosse uma pessoa que estivesse assim, sem nenhuma possibilidade de cultura, de instrução, do interesse de buscar se aprofundar no conhecimento do que é o Espiritismo, ainda compreenderia que você se limitasse a buscar fazer perguntas e respostas. Mas você sabia que há um livro de perguntas e respostas na codificação? E ela disse: qual é? O Livro dos Espíritos, que lida com uma série de questões que tem muito a ver ainda com o século XXI, no qual nós estamos mergulhados atualmente. Respostas que interferem diretamente na nossa compreensão e até no entendimento, porque há tanta violência no mundo, porque há tanta descompensação moral no nosso mundo. Nós teríamos que ter um pouquinho de paciência e boa vontade para ler 1019 ou 1018, dependendo da edição, perguntas e respostas e comentários de Allan Kardec. Os cursos na Casa Espírita, aqueles que nunca o fizeram, se sintam motivados a fazer, porque talvez seja até mais animador você fazer um estudo dessas questões todas e respostas e comentários de Allan Kardec em grupo, porque você divide a sua atenção, as suas dúvidas. A pergunta de um, a dúvida de um poderá ser a resposta que você já está buscando há muito tempo. E você divide de uma certa forma
algo que não vai ser monótono para você, se você não gosta de ler livro com mil e tantas perguntas, mas que você, dividindo esse interesse em grupo, talvez você se automotive a conhecer o livro dos Espíritos. E a partir do livro dos Espíritos, nós temos outras tantas obras muito importantes. O próprio livro dos Médiuns é um livro ainda atualíssimo que nos ajuda muito a compreender a ação do plano espiritual sobre o plano material, a ação dos Espíritos sobre cada um de nós, o que esta ação pode causar no nosso dia a dia, e também ressalta ali a importância, como está lá nas questões morais ao final do livro dos Espíritos, o quanto é importante nós nos autoeducarmos na questão do pensamento e do sentimento. Vocês já devem estar pensando, meu Deus, ser espírita não é fácil. Pois eu digo, ser espírita é ótimo. São poucas religiões que apresentam as respostas às muitas dúvidas que muitos profetes são adeptos a essas religiões, mas não têm coragem de fazer. Não têm coragem de apresentar as suas dúvidas. Não sei como é a frequência e a participação aqui de outros companheiros e outros membros de religiões, as mais diversas aqui da cidade. Mas no Leon Denis nós temos muitos adeptos de outras religiões fazendo os cursos. Não falam, não propriamente, não se apresentam abertamente, não sei exatamente o porquê, mas há pouco tempo entrevistando lá um pastor, um rapaz jovem de 23 anos, muito simpático, muito agradável, e eu até comentei com ele, puxa vida, você tem cara de espírita, não tem cara de pastor não. E ele virou para mim e disse assim, olha, eu só não sou espírita por uma razão, porque eu sinto aqui no meu coração que eu tenho um compromisso com o protestantismo. Eu tenho uma necessidade, sinto em meu coração, que eu preciso estar dentro desse movimento para tentar, de uma certa forma, levar a renovação de concepções, principalmente em relação à vida após a morte. Eu fiquei preocupado. E ele disse assim, eu estou lendo Leon Denis, é extraordinário Leon Denis. Nunca pensei em ler um autor espírita nessa condição, meu Deus, mas é impressionante. Ele disse assim, pois é, muita gente até não valoriza Leon Denis, mas são obras extraordinárias. E ele disse assim, pois é dali que eu estou fazendo a minha base dos meus discursos, dos meus estudos. Bom, aí eu perguntei a ele, tudo bem, você já está em que nível aqui dentro da casa, qual a obra? Não, praticamente já estou terminando. Quer dizer, ele passou ignorado, anônimo, dentro da casa. Aí nós começamos a pensar uma coisa. Veja bem, o nosso comportamento de espírita na direção dos cursos e dos estudos. Porque essa é uma pessoa que vem de um ambiente diferente, que não veio para adotar e nem se tornar um adepto de, e sim buscar material para que ele pudesse, com esse material, compreender melhor o próprio Evangelho e a Bíblia, para dali tirar conceitos que pudessem ajudar os frequentadores da sua igreja a melhor compreender. E ele disse para mim uma coisa interessante, que a grande preocupação dele é, bom, estamos aqui no meio espírita, vocês não vão comentar isso lá fora, mas ele virou para mim e disse o seguinte, porque eu quero mostrar àqueles nossos irmãos que vão lá o que ocorre após a morte. Porque a preocupação do povão é com a vida material. A grande preocupação é com a vida material. Mas ninguém se preocupa com a morte e o que virá depois.
Não vamos aqui ficar nos auto-obsidiando com a ideia da morte, mas temos que compreender que um dia ela vai ocorrer. Não será para ninguém neste momento, nem nos próximos dias, fiquem tranquilos. Mas, evidentemente, que um dia ela vai acontecer. E precisamos sempre estar nos preparando, porque pode ocorrer repentinamente, eu não sei qual é o meu débito. Pode ser que eu fique até os 80, 90 anos, resgatando débitos, falando de doutrina, dando passe, fazendo a direção da casa espírita, conduzindo os cursos. Maravilha! Provavelmente eu já devo ter algum mérito. Mas se não tiver todos os méritos necessários, e eu precisar fazer o resgate de grandes faltas através de um momento desse na minha vida de espírito imortal. Então esse nosso irmão disse: estou captando, tirando muita coisa aqui de Leon Denis e já estou comentando. Aí eu falei, mas qual está sendo a repercussão no tempo? Bem, o que está acontecendo é que começaram a divulgar que eu falava diferente. Não era aquele discurso, né? Aquele discurso da vida material, é isso, é aquilo que Deus dá, não sei o quê, aquelas coisas. Não estou falando isso como crítica, que às vezes no nosso movimento espírita, muita gente que vai no espírita só para resolver problema material. E não é o caso de vocês, evidentemente. Mas muita gente vem bater a porta. No momento de aflição, desespero, é natural que a gente atenda, receba, dê todo o carinho, dê todo o atendimento, e depois vai procurando ajudar a pessoa também a encarar a vida para além dessas necessidades imediatistas, para melhor poder se posicionar e até se conduzir dentro da vida material, deixando de gerar causas de sofrimento e perturbação na sua vida. Mas voltando à nossa irmã, ele estava comentando lá que, como ele mudou o discurso dele, era no outro nível. O que aconteceu é que muitas pessoas que frequentavam outros dias começaram a mudar de dia e frequentar o dia dele. E ele ficava todo dia de quinta-feira, porque trabalhava, ele tinha a profissão dele, trabalhava, não vivia disso. Trabalhava e só quinta-feira que ele podia ao tempo, então ele entrava às 8 da manhã e ficava até às 10 da noite dentro do templo, dando fazendo e promovendo várias reuniões. Com este sucesso, com o Ibope crescendo, o que é que aconteceu? Começou a haver o problema do ciúme. Pronto. Ciúme na casa espírita é um caso sério. Ciúme em qualquer templo é algo terrível. E sabemos que é uma porta aberta à infiltração para espíritos perturbadores. E que muitas vezes, através dessa porta, começa a minar a confiança uns para com os outros. Dentro de um movimento, dentro de um grupo, dentro de uma casa espírita. E ele então me disse a ele: mas meu filho, você lembra que há 3 meses atrás eu disse a você para ir devagar? O que eu falei para você? Olha bem, é uma outra seara, é um outro ambiente, são outras cabeças. Você poderia ter ido um pouco mais devagar, porque o que está acontecendo? Você está gerando uma reação no coração dos outros que você não deveria ter provocado, se você tivesse ido de uma maneira mais suave. Aí ele disse assim: não tem problema não. Sabe o que eu decidi? Eu vou fundar a minha igreja e pronto. Mas assim é melhor. Aliás, espírita, quando começa a atrapalhar, incomodar dentro de uma casa, a melhor coisa que ele tem a fazer é sair e fundar um centro. Desculpe a franquia. Mas geralmente não sabe. Eu sei que parece uma observação inadequada. Mas vamos tocar nesse assunto. São 18 anos. Leon Denis 53. Nesses anos todos, você encontrou, né, meu filho, muita pedra aí no caminho. Não estou chamando gente de pedra, mas eu estou falando daquelas pessoas que sempre tinham alguma observação, alguma crítica a fazer. Quando a crítica é construtiva, é positiva, ela é válida.
Mas você criticar algo e, junto à crítica, não apresentar a possibilidade de uma solução, essa crítica não é válida. Todos vocês que são trabalhadores de casa espírita sabem muito bem do que eu estou falando. Do que por que está se fazendo uma colocação dessa. Por isso que o nosso amigo aqui diz que é necessário conhecer esta base doutrinária, para que possamos estar concomitantemente e previamente atentos a determinadas situações que começam de uma maneira muito sutil e depois vão tomando vulto, e como nós não estávamos atentos, não conseguimos segurar aquela onda e aquilo vai crescendo, e quando você vê, pode até desestabilizar a nossa casa espírita. Nós precisamos estar muito atentos, porque às vezes nós temos assim, apenas nos fixamos, quando estamos nos belos romances, nos contos, nas mensagens e novelas, nós nos fixamos no lado positivo do que está escrito. Não é verdade isso? A gente pensa no espírito luminoso, a gente pensa na heroína, no herói, mas ao mesmo tempo, ao lado disso, todos eles apresentam um outro lado negativo, ou negro, que é justamente a ação dos espíritos inferiores. E deveríamos prestar até mais atenção, sim, porque ali há um alerta, há um ensinamento importante. O próprio André Luiz, ele quantas vezes nas suas obras, nos seus livros, é importante que a gente não esqueça dessas obras, o médium desencarnou, mas a obra ficou. E há muita coisa importante que se pode aprender naquilo que André Luiz nos trouxe. Constantemente ele fala sobre isso, sobre esses cuidados que nós precisamos ter na condução, na direção de uma casa espírita, na condução, na direção de um trabalho mediúnico, na condução, na direção dos nossos cursos, das nossas palestras, dos estudos que realizamos em nossa casa espírita, para que esses estudos, essas palestras, possam sempre traduzir e ter uma qualidade doutrinariamente superior. E não estamos falando aqui de celebridades ao microfone da tribuna espírita. Não nos referimos a eles, porque eles já têm autoridade e provavelmente são espíritos que reencarnaram para passar por esse tipo de prova. Porque às vezes uma palavra simples consola muito mais do que uma palavra complexa. Falar difícil, falar um português que ninguém entende, que ninguém compreende, exibir a sua cultura, a sua sabedoria, sem se preocupar em nivelar a necessidade do auditório, a compreensão daqueles que te ouvem, que te escutam. Uma hora de ouvir algo que você não está compreendendo e entendendo. É como se a pessoa estivesse expressando numa língua estrangeira, a qual você talvez tenha tido acesso aprendendo rudimentos dessa língua, mas você não tem o conhecimento pleno dela. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de ver, não sei se todos aqui conheceram o Milton Boechat, mas acredito que ele tem a vida de Lopes, falar que ele viajava, falou excelente, uma excelente pessoa. No centro da cidade, quando eu trabalhava lá, de vez em quando eu encontrava com ele que vinha atrás de mim para dar um abraço, porque na rua eu sou muito distraído mesmo. E ele via com aquela simplicidade, falando onde ia falar, onde ia comentar, perguntando pelo centro, sem nenhuma afetação, sem nenhum estrelismo, e era alguém que realmente sabia muito bem falar, e principalmente do Novo e Velho Testamento, sabe? De uma memória impressionante. E uma vez eu assisti lá na Malé, não na Malé atual, mas sim na rua Newton, onde a Rosângela lembra como é que era a casa, era a porta, a gente achava que o chuva inventava que ele ia cair em cima da gente.
mas era o único espaço disponível. Então, quando ele foi lá conhecer a obra social, vocês vejam o que é o espírito que sabe se moldar às situações e às necessidades do momento. Eu disse assim, bom, Milton Boechat, falando naqueles auditórios imensos, como é que vai ser? O doutor Herman pegou através do Valdir e pegou lá e disse assim, Milton, vai falar para o povo, fala para o povo. Eu pensei, como é que vai ser isso? Ele com aquele português bonito, com aquela cultura toda, aquela instrução, como é que vai ser isso? Eu sei que ele foi conduzido lá para junto do povão e não escutei nada porque estava no trabalho de passe, então não prestei atenção. E depois é que foi comentar a experiência dele. Ele, quando chegou diante daquele povo, viu o pessoal, muitos descalços, mal vestidos, talvez nem de banho tomado, toda uma necessidade material tão expressiva diante dele, que ele disse, o que é que eu tenho para dar a essa gente? Foi o pensamento dele. E ele ficou alguns minutos sem saber o que fazer, porque ele não entendeu porque que o Espírito mandou ele falar, sabendo das suas condições. E ele então diz que de repente veio na cabeça dele contar histórias. Falou durante 2 horas e meia. Nunca ele fez uma palestra tão longa assim na vida dele. E foi contando história a tal ponto que o povo quase não queria mais entrar, porque queria ficar sabendo como é que as histórias terminavam. Então entrava correndo e saía correndo, porque queria saber como as histórias. Você vê o que é aquele espírito que tem essa capacidade de se moldar à necessidade daquele auditório. Isso é muito importante também. Então, com o conhecimento básico, nós vamos aprender com Allan Kardec. E é preciso aqui ressalvar a escrita, os comentários de Allan Kardec, como são inteligentes. É impressionante. Um homem que falava 5 línguas, que tinha sido um professor, um certo nome, de renome, e que realmente era um nome conhecido na Europa, conseguiu escrever de uma tal forma que qualquer um de nós é capaz de entender. Uma ou outra palavra talvez não consigamos, mas dentro dos estudos a gente vai tirando essas dúvidas aí. Mas o importante é que o cerne do pensamento dele é inteligente e você consegue compreender e assimilar. Então, nós vamos já caminhando para o final dos nossos comentários, mas nós gostaríamos aqui de trazer a palavra de Allan Kardec do Livro dos Médiuns, o capítulo 29, o item 334. Então, Allan Kardec deixou para nós 2 lembretes muito importantes. Para nós, que somos espíritas, que somos participantes das casas espíritas, trabalhadores, dirigentes, estudiosos da doutrina espírita. Onde os espíritas se encontrem, uma confiança recíproca os atrai uns para os outros. A benevolência mútua que reina entre eles exclui o vexame e o constrangimento que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para si. Uma sociedade espírita, onde tais sentimentos fossem partilhados por todos, onde se reuniriam com o objetivo de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, e não na esperança de ver coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer prevalecer sua opinião, uma tal sociedade, dizemos, seria não apenas viável, mas indissolúvel. Se os espíritos malévolos perseguem todos os núcleos
do bem, e aqui não vamos só dizer o núcleo do bem, conduzido pelos espíritas, mas os núcleos do bem que existem no mundo, em toda parte existem núcleos do bem, seja vinculado a esta ou aquela religião, não importa, e há núcleos do bem que nem são vinculados a religiões, mas todos eles são combatidos por espíritos malévolos. E quando falamos de espíritos malévolos, eu nunca poderia esquecer que eles são meus irmãos. Eles são meus irmãos. Os espíritos do mal são meus irmãos. Somos todos filhos de Deus. Então eu não posso deixar de entender que também esses espíritos são meus irmãos. Então, há uma perseguição, mas diz aqui, se nós estivermos com esse objetivo de buscar a instrução através dos ensinos que os espíritos nos deixaram e vêm nos deixando através de décadas, nós estaremos construindo uma sociedade espírita indissolúvel, porque estaremos alertados contra esse tipo de assédio, de interferência ou influenciação espiritual negativa. No livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, para encerrarmos, está ali muito bem colocado o que é necessário para identificarmos essas ações em nosso meio ou sobre nós. Basta que recordemos aquilo que já estudamos, os mais antigos, em épocas passadas. Periodicamente é muito bom a gente pegar essas lições e recordar, porque estaremos assim constantemente vigilantes e atentos e prudentes com aquilo que estamos fazendo e falando dentro do nosso movimento espírita ou dentro da nossa casa espírita. O nosso tempo se esgotou. Gostaríamos de deixar aqui ao final para todos um outro lembrete que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês devem estar percebendo que esta noite de hoje não estamos aqui trabalhando um determinado tema, mas fizemos uma curso de retalho daquilo que nós aprendemos e já ouvimos dentro da nossa casa espírita, dentro das nossas casas espíritas. E também de tudo aquilo que através desses anos temos estudado e temos acompanhado através das mais diversas obras publicadas. Mas no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, quando ele fala dos trabalhadores do Senhor, deixa para nós esse espírito de verdade na cidade de Paris em 1862. Vamos ler apenas um pequeno trecho. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita. Porquanto a tempestade virá, e eles serão levados pelo turbilhão. Nós temos aqui, nesses dizeres do Espírito de Verdade, duas opções: ficarmos com Jesus, a favor da sua obra, e dentro das nossas possibilidades e limitações, sermos o trabalhador da sua seara. Ou então, nos colocarmos entre aqueles que aparentemente se dizem e seguem, mas são verdadeiras vozes divergentes que muitas vezes não têm a mínima noção nem do que falam e não têm noção, às vezes, dos grandes estragos que provocam com as suas divergências no meio espírita. Que o Senhor nos abençoe
e realmente ilumine a nossa mente de espírito ainda imperfeito, mas que possam sempre os nossos guias espirituais estarem muito cuidadosos e atentos junto a cada um de nós, para que nos momentos das tentações, nos momentos das interferências espirituais negativas, nós possamos ter a coragem moral de dizer não e sim ao Cristo, o Filho de Deus. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso querido Joaquim, que Jesus lhe ampare e fortaleça, para que ele possa estar sempre junto aos nossos corações, e o Santo Espírito dele sempre junto a todos nós, nos acalmando e caminhamos na mesma estrada. Bom, a gente recebeu aqui uma notificação de um vizinho, tem um Fiat Uno HMB 1487 e um Fiesta KZY 3846 ou 5846, que estão estacionados em frente de uma garagem aqui, e o morador deseja sair, por favor, quem for o nome desses veículos. O Fiesta e o Fiat Uno HMB 1487. Bom, nesse momento agora a gente vai buscar estarmos pacificando os nossos sentimentos, pensamentos, vamos ouvir a mensagem que será trazida por todos nós do plano espiritual. Querido Jesus, meu amado Mestre, queridos mentores espirituais da nossa casa, com muita alegria, elevamos mais uma vez pensamento e sentimento ao alto, para recebermos das palavras amigas, das palavras que tanto necessitamos, para que possamos assim nos conduzirmos melhor dos nossos trabalhos, da nossa vida. Nesse momento, possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Senhor Jesus, divino amigo, pastor de nossas almas. Graças a Deus, graças a Jesus Nazaré. Forças poderosas da cura e da caridade, que envolve a vida. Graças a Deus, graças a Jesus Nazaré. Muita paz a todos. Ó Senhor Jesus, mestre do amor e do conhecimento, o seu santo evangelho, luzes para a consciência apagada, amor para o coração destruído, a fé daqueles que cercaram na luta das árvores, Jesus Nazaré. Abençoe nós, espíritos, que andamos ainda na retaguarda do seu santo evangelho. Nos dê força e coragem para prosseguir a tua estrada de Jerusalém, para prosseguir os teus ensinos dentro de nós. Lembrando a nossa estimada irmã Marília Barbosa, que diz: alma amiga, alma irmã, tu és um pássaro voador. O Espírito, quando conhece Jesus Nazaré, realmente se liberta, voa aos altos cisnes
às altas esferas do universo. Hoje, comemorando junto com todos os espíritos, representado por mim, com esta alegria que podemos dizer nesta honra, em dizer o porta-voz de Leopoldo Machado, porta-voz de outros espíritos maiores, que me conduz como dirigente desta casa espiritual. Agradecer a todos os trabalhadores, a todos os irmãos de outras casas, agradecer a União Espírita de Nilópolis, que deu a força inicial para esta casa, quando o Júlio foi ao irmão Lidiane pedir ajuda financeira. Nós, os espíritos, não esquecemos disso. Foi o ato não material, mas o ato sentimental da UNE, representado através do irmão. Estamos aqui para agradecer a todos vocês a oportunidade de estudar Allan Kardec e suas obras, o pensamento, a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, a doutrina do amor. Que cada um aqui presente, cada um se abrace, se comemore mais um ano de vida, de trabalho, de tarefa. Sabemos da responsabilidade, mas sabemos ainda mais que temos a graça abençoada de dizermos que somos espíritos. Muita paz a todos. Adolfo Poçol. Agradecemos esse querido amigo espiritual, sempre junto a nós, e para darmos continuidade, pedir que acenda as luzes, por favor, e a gente vai convidar nosso amigo Paulo Barreto, trabalhador da casa, para que possa fazer a prece final junto com os nossos corações. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre. Senhor, há 18 anos, um grupo de jovens, Senhor, movidos pelo amor a vós, acenderam a chama de uma nova candeia na seara espírita. Essa candeia, Senhor, uma chama ainda brilhante, ainda incipiente, recebeu, por sugestão de um dos vossos trabalhadores, Altivo Camilo, o nome de Centro Espírita Leopoldo Machado. E graças à dedicação desses jovens à vossa Senhora, graças à dedicação desses jovens ao estudo do vosso Evangelho, graças à dedicação desses jovens ao trabalho no bem, esta chama cresceu e tornou-se luz viva, iluminando a todos nós, iluminando a toda uma região. Neste momento, divino mestre, queremos lhe agradecer por tudo que aqui recebemos, pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de trabalho no bem, pela fraternidade, pela amizade, pelo amor que aqui encontramos. Mas como fazer, divino mestre? Como fazer? Não o sabemos. Porém, divino amigo, divino Jesus, nesse momento, só podemos reforçar, renovar os nossos compromissos de continuarmos cada vez mais empenhados em nossos estudos,
da vossa doutrina, do vosso evangelho, empenhados em aprendermos a praticar o bem, praticarmos o bem por amor ao bem, como nos ensina o nosso querido mentor Leopoldo Machado. Mestre amado, querido Jesus, pedimos humildemente que nos envolva sempre com vossas bênçãos, com vossas vibrações de amor, de paz. Que envolva os mentores espirituais desta casa, os trabalhadores espirituais, a diretoria desta casa, a cada um dos trabalhadores, a cada um dos frequentadores, a cada um daqueles amigos que aqui vêm e aqui torcem para que essa luz se torne cada vez mais forte. E assim, Divino Mestre, sob o vosso amparo, sob a vossa permissão, para que esses mentores espirituais, esses trabalhadores espirituais, nos intuam, nos orientem, nos amparem cada vez mais, para que possamos dar continuidade a esse trabalho, e pedimos, Senhor, que suas bênçãos envolvam a todos nós. Que assim seja, graças a essa espiritualidade amiga, graças a vós, divino amigo, divino irmão, divino mestre, mas acima de tudo, graças a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Bom, então a gente dá por encerrado esse primeiro momento e convidamos a todos para que possamos ainda confraternizarmos. Como aniversário tem que ter bolo e festa, né, para todos nós comemorarmos essa data tão querida de 18 anos do céu da nossa vida, tá bom? Então vamos continuar todos